Essa ideia de que muitas mulheres têm de mudar o homem para melhor, entre aspas. Porém, com o tempo, a questão fica, será mesmo que ela ainda vai continuar com esse homem que ela consertou, entre aspas, do mesmo jeito que antes? Bom, fica o questionamento aí para vocês. O assunto de hoje vai ser por que as mulheres tentam mudar os homens, mas na grande maioria das vezes elas acabam estragando eles. Bom, é fato que você conhece, ou até mesmo é você, que já viveu uma coisa parecida. Você estava num relacionamento com alguma mulher e ela tentou meio te consertar e você virou outro tipo de homem, teve outro tipo de comportamento e depois ela simplesmente terminou com você ou até mesmo disse que não sentia mais nenhum tipo de atração por você. E é fato que poucos homens pararam para entender a verdade que está por detrás disso. E quando você entende, cara, tudo muda e principalmente na forma como você vai lidar com os próximos relacionamentos. Sabe aquela parada quando você conhece uma mulher e ela te acha incrível do jeito que você é na primeira vista, te elogia, diz que você é diferente de todo mundo, só que depois de alguns meses, cara, começa aquela castração, entre aspas, né? Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, não gosto quando você faz isso, não gosto quando você faz aquilo. Eu também já fiz um vídeo a respeito até da questão do videogame, a questão do nerd, que à primeira vista ela acha atraente, mas depois de um tempo ela perde totalmente interesse daqueles hobbies que vocês têm. E você fica tipo assim, ué, mas não era eu que você queria? Não fui eu que te conquistou pelo meu jeito? Pois é, cara, essa contradição insana que acontece principalmente na parte feminina na relação é um fato que poucos gostam de discutir. Mas hoje eu vou falar com vocês a respeito disso, que tem a questão psicológica disso, a questão da influência da mídia, de filmes, séries, e também aquela visão ideológica do lado das mulheres com o homem consertado pelas normas da sociedade de hoje. Porém, na prática, na vida real, tudo aquilo que ela consertou no homem é aquilo que ela sempre desejou na relação. Um homem de atitude, um homem com traços masculinos, com pegada e aquele famoso arquétipo, né, do do bad boy, do cafajeste, que agora começam a ter mais admiração por essa figura masculina que outrora ela meio que consertou aquele outro tipo de homem. El perfil de hombre que a ustedes les gusta para formar una relación seria. O sea, 5 cosas cada una, algo así. Un A hombre ver. trabajador con ganas de echar para adelante. Muy bien. Una. ¿Qué más? ¿Cuántas? Son 5. No, la cantidad que tú quieras. No, yo entiendo que trabaje ya. que trabaje ya, que sea muy trabajador. y O sea, con que se ganas de delivery y tú echar- te Sí, enamorarías de él. totalmente, Ok. totalmente. Que sea atento, caballeroso, que siempre me complazca y que me trate bien, como yo me lo merezco, como yo lo trato a él. O sea, yo voy con mis compañeras, que tenga ganas de echar para adelante. También me fijo muy bien el trato que le da a su madre, súper importante para mí. Ok. ¿Alguna de ustedes en el pasado hubo un hombre que le rompió el corazón o que la dañó sentimentalmente? Y sean sinceras. ¿A qué Totalmente, película claro, andaba? todos. Sí. Sí, El hombre claro. que hizo eso en tu pasado, ¿se parece al que ustedes describieron? El silencio, Criqui. ¿Sabe Más por qué? o menos. Porque las mujeres de boca describen un perfil de hombre, pero se lo dan a otro. Então, se esse tema te interessou, já deixa aqui qualquer comentário para aumentar o engajamento e também curtir, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. E logo abaixo aqui tem algumas formas de você me ajudar a manter o canal com mais constância e também, se você gosta dos meus vídeos, para manter aqui na plataforma, beleza? Então, vambora! Bom, cara, o primeiro ponto que eu posso levantar aqui é o famoso paradoxo de atração. É fato que muitas mulheres são atraídas por homens que têm um certo brilho, uma atitude que são até um pouco aquele famoso bad boy, aquele famoso personalidade forte, uma energia masculina real, né, virilidade. Só que em contraponto, aquele homem que tem a vida resolvida e é o certinho, entre aspas, muitas vezes não gera essa mesma faísca inicial nelas, não totalizando, mas em grande parte. E o porquê disso acontecer? Bom, é meio que uma erotização do potencial de transformação daquela pessoa. Algumas mulheres se sentem atraídas pela ideia de ser a única, né, que vai conseguir salvar ele ou melhorar ele. É aquela fantasia, né, de ser heroína que transforma o lobo mau em príncipe. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui explicando aquela questão da mulher que se atrai pelo bad boy, tá? Tem filmes, por exemplo, da Disney, como A Bela e a Fera, que existe uma síndrome por detrás disso, que é a síndrome de Estocolmo, filmes como 50 Tons de Cinza, e outros filmes que visam, que a mulher visa aquela transformação do homem, aquele homem totalmente errado pela nossa sociedade, que tem traços mais masculinos, que exala a virilidade, ela tenta meio que consertar ele, tentar ser a heroína da vida dele. E é comum a gente ouvir frases como, você não mudou nada desde que conheci. O que costuma acontecer é o seguinte, a pessoa se apaixona por um conjunto de traços
jeito espontâneo, senso de humor, segurança, ousadia, etc. Mas depois começa a desejar que o parceiro haja de modo diferente em certas situações. Aí que vem aquela contradição da atração. Ela gosta de um homem forte, um homem viril, isso, aquilo, mas depois cobra que ele não seja tão viril assim. Outra hora admirava a espontaneidade dele, agora não quer que ele seja tão espontâneo, não quer que ele seja aquela pessoa sociável e exige mais responsabilidade dele, exige mais compromisso, meio que podando a característica que ele tinha antes de conhecer dela e se moldando aquilo que ela acha que é o homem perfeito. Cara, essas coisas sempre podem acontecer nessa relação. Pequenas coisas no início. Por exemplo, alguns meses de relacionamento, de namoro, começam aquelas primeiras investidas. Tipo assim, amor, será que você não poderia ser um pouco mais sensível? Você não acha que é meio grosso às vezes? Acho que você deveria me consultar antes de tomar decisões? E aí vai escalando, cara, vai escalando até que o projeto de transformação tá completo na cabeça dela. Ela quer pegar aquele homem forte, confiante, decidido e transformar em um cara emotivo, mais aberto, mais compreensível, mais parceiro, mais capado, né? Se é assim que eu posso dizer. Traduzindo, ela quer transformar ele num cara mais feminino. E aqui vem o pulo do gato, aquela ironia cruel da história toda. Ela literalmente tá tentando apagar as características que fizeram se apaixonar por ele. Aquele instinto de evolução da humanidade. Aquele homem que tem um status mais elevado, que tem virilidade, que tem traços masculinos fortes. Ela acaba transformando tudo aquilo em um cara mais feminino, né? No polo feminino. E o fato que acontece muito nas mulheres, assim, que elas têm o discurso público e o desejo privado. O discurso moderno de hoje, a gente sabe muito bem, que é influenciado por aqueles ideais da nova masculinidade, que prega o homem mais sensível, o homem que chora, que é politicamente correto, que vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Só que isso é apenas um discurso público que grande parte delas tem. Só que aquele desejo privado, na grande maioria das vezes, se você analisar, tá aí a literatura que elas muitas vezes consomem, erótica, fantasias femininas mais populares. O que a mulher consome em segredo? Cara, você vai ver bem que são aqueles homens dominadores, poderosos, CEOs, aqueles homens de status, que têm atitude, que mostram virilidade e não pedem desculpa por serem quem são, por serem homens. E tudo isso nos diz é que esse discurso tenta reprimir os traços masculinos que são, na verdade, biologicamente atraentes para as mulheres. A mulher se sente atraída pela força, pela liderança, mas o discurso a ensina a condenar esses traços como tóxicos. E os homens de hoje tentam se adequar a esse discurso, reprimindo sua atitude, sua força, sua virilidade, e se torna o cara legal, entre aspas, que ela respeita, porém ela não deseja. E é fato que esse movimento começa com F, tenta construir um novo homem, mas não compreende a complexidade e as contradições do desejo feminino que eles tanto pregam. E esses movimentos de hoje, que você sabe muito bem, vendeu aquela narrativa muito específica para as mulheres. E essa narrativa criou uma geração inteira de mulheres completamente confusas sobre o que elas realmente querem. Elas precisam mudar o cara porque ele já tem aquela carga que ele é tóxico por natureza só pelo fato dele ser homem, que ele também que você não precisa de homem para nada, masculinidade tradicional é tóxica, homens precisam ser desconstruídos, você merece um parceiro que seja sensível, que chore, que seja vulnerável. Só que no papel, no discurso público é uma coisa, até cativa grande parte delas. Só que na realidade, e a realidade não tá nem aí para esse discurso, na prática o que a gente mais vê, mulheres que repetem esse discurso todo, mas na hora H, na hora de escolher um parceiro, elas escolhem completamente o oposto que elas pregam. Vai no ambiente corporativo. Quem as mulheres mais bem-sucedidas escolhem? O estagiário sensível, desconstruído? Não, cara, elas vão escolher o CEO, o diretor, o cara que manda, que tem poder, que exala masculinidade, virilidade, que ocupa espaço. Vai numa festa aí, numa balada, se é que você vai. Quem as mulheres ficam cercando? O cara tímido num canto, desconstruído? Ou aquele cara confiante, aquele cara que é o líder de um grupo, que tem presença, que tem atitude? É uma contradição tão gigante que tá na nossa cara, só que ninguém quer aceitar. O discurso fala uma coisa, só que o comportamento mostra outra completamente diferente.
E quando a mulher tenta mudar o homem para que ele seja mais parecido com ela na questão emocional, mais vulnerável, menos focado na ação, menos virilidade na maioria das vezes, ela destrói a polaridade deles. O relacionamento se torna 2 amigos ou até 2 irmãs. E aquela faísca sexual morre. E aquela tentativa de mudança, no fundo, é uma tentativa de homogeneização que leva ao tédio e à perda de atração. No fundo, o que a grande maioria das mulheres, que mesmo que pregam esse discurso público que eu falei pra vocês, lá no fundo, ela quer um homem que seja a âncora da relação, o pilar da relação. E quando ele se torna submisso às suas tentativas de mudança, ela perde o interesse, que é fato que acontece, é só você ver na mídia, nas redes sociais, até no seu dia a dia. Ela perde o respeito e a segurança que ele deveria inspirar. E o homem que é muito fácil de ser moldado é um homem que não tem mais espaço na relação. Então, resumidamente, tudo isso que eu falei aqui para vocês, as mulheres tentam mudar os homens porque existe um conflito interno gigante entre a biologia, o que elas desejam, aquilo que realmente elas querem, aquele homem forte, dominador, confiante, né, que exale virilidade. Só que né, a sociedade de hoje tem um discurso, tem movimentos, que vocês sabem muito bem, ensinando o que elas deveriam desejar. Um homem sensível, vulnerável e mais feminino. Um discurso monotemático. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda com tudo isso? E por que será que as mulheres tentam mudar os homens, porém acabam meio que estragando eles e escolhem o outro tipo de homem? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, que também ajuda muito no engajamento, e também de se inscrever e ativar o sininho. E se vocês têm um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.